Hoje iremos apresentar um trabalho referente ao livro Bons Dias de Machado de Assis, de 1888 a 1889, o qual contém diversas crônicas que possuem como assunto predominante a política e a opinião do autor sobre. E por isso, faremos uma síntese da crônica de 29 de julho. A crônica tem como narrador um narrador-personagem, ou seja, quem conta a história também participa dela. Um personagem importante na crônica é o Luiz Murat, citado logo na primeira linha do texto, um poeta que resolveu concorrer na política e se eleger deputado, mas devido à grande diferença de votos, acabou perdendo a eleição. Trechos como "E que bonita derrota, Deus de misericórdia" comprovam quão satisfeito o narrador ficou com a sua derrota, porque, de acordo com seu pensamento, ao ver um poeta concorrendo na política, ele estaria dando um tiro no pé, e portanto ficou alegre e se sentiu prazeroso com a perda dele. Mas quem foi Murat e da onde vem esse sobrenome? Este, por sua vez, carrega um sobrenome de origem turco. Povos que habitam regiões do Oriente Médio, porém, têm origem da Ásia Central. Com uma economia bem desenvolvida, a civilização fazia acordos comerciais com diferentes povos e, mais tarde, foi estabelecido o Império Turco-Otomano, tendo um fim somente devido à Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918, no século XX. Sua morte aconteceu no dia 3 de julho de 1929, no Rio de Janeiro. Ele era, além de poeta, jornalista, político e filósofo. E após estudar em São Paulo, no ano de 1890, foi eleito deputado no estado do Rio de Janeiro. E por ser contra Floriano Peixoto, recebeu uma ordem de prisão que foi poupada. Também é citada a data de 13 de maio de 1888, dia em que foi denominada Lei Áurea, a qual foi aprovada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, declarando a abolição da escravidão no Brasil. E desde 1835, a vinda de escravos para o Brasil foi cada vez maior, já que o tráfico negreiro beneficiava a Europa, mas em contrapartida, os escravizados não ganhavam nada e eram condenados a se submeter a isso durante muito tempo, talvez até o resto de suas vidas, já que não tinham opção de deixar o trabalho. Porém, ao citar a Lei 13 de Maio, o narrador personagem da história fala de uma maneira um tanto quanto irônica e, na verdade, usou-a justamente para dizer que, depois da derrota de Murat, ele se tornou um homem livre, ou, assim como disse, liberto. Assim como a ironia, existem outras figuras de linguagens presentes no texto e análises linguísticas que podemos observar. Também podemos apontar a formalidade na linguagem, uma vez que esta é composta pelo uso da norma culta e, como diz o próprio nome, ela é utilizada em situações mais formais, como, por exemplo, em ocasiões profissionais, acadêmicas ou quando o assunto tratado demanda mais seriedade. A utilização da palavra como coisa, por mais que não seja tão utilizada hoje em dia, também é um pouco mais formal, e além disso, essa palavra era muito empregada na Bíblia, e apesar de ser pouco usada, ela ainda está viva na nossa língua portuguesa. Por fim, podemos citar a função de linguagem emotiva, função em que, diferente de outras, se deve principalmente ao fato de emitir opiniões, sentimentos e emoções, muitas vezes daquele que conta a história. Ao decorrer da crônica, alguns nomes de poetas são citados, e um deles é Dias Carneiro, que foi um advogado, poeta e deputado que teve o patrono de número 27 na Academia Maranhense de Letras. Na parte final do texto, o narrador entra em um bonde, um tipo de transporte público que o levará para seu destino, o qual não sabemos ao certo onde é, já que o lugar para onde está indo não é revelado, e assim percorre um grande caminho. Um dos pontos pelo qual o narrador passa é o Largo da Carioca, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. O Largo da Carioca é um espaço público e, justamente por conta disso, é um ponto bem movimentado da cidade. Após a instalação de canos de água para levá-la do Rio da Carioca até as cidades, foi dado início ao projeto de construção de um chafariz, o qual levou cerca de 5 anos para ser projetado.
e construído, e ficou pronto em 1834. Durante o seu percurso, o narrador tem uma conversa de certa forma questionável com o motorista do bonde. O motorista diz que fez uma viagem para buscar apenas um único passageiro e, por isso, acredita que perdeu o seu tempo e que fez uma viagem em vão, já que não valia a pena percorrer uma grande distância para buscar apenas uma única pessoa. Após essa fala do motorista, temos a seguinte frase que finaliza a crônica: Aí está. O que é o leitor? Um carapico, este seu criado. Carapicos, os nossos amigos e inimigos. Aposto que não sabia dessa. Carapico, como uma metáfora, é bonita. E podia ser pior. Boas noites. Esse acontecimento nos instiga a pensar sobre a verdadeira arte de julgar, não só as coisas, como também as pessoas, já que muitas vezes, quando uma atitude é tomada, ao ver de alguns pode ser algo bom, benéfico ou até mesmo algo fabuloso, mas nem sempre as coisas vão transparecer apenas o lado bom, e justamente por isso, muitos podem julgar suas próprias ações ou ações alheias como erradas. A crônica mostra dois lados da mesma moeda, duas formas de enxergar as coisas de uma maneira diferente. E isso fica ainda mais claro no final, mesmo porque, durante o texto, vemos apenas o lado do narrador de analisar os fatos e as situações. Cada um tem o seu próprio ponto de vista.